se correspondem em tudo. Em Nosso Lar, 1944, psicografada por Chico Xavier, se destaca esta narrativa de André Luiz. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona que se recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer, a região do fígado revela dilacerações, a dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo, bondoso, acrescentou: "Sabe o irmão o que significa isso?" "Sim", repliquei, "o médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo." Novamente, temos a informação do perispírito ter todos os órgãos correspondentes aos do corpo físico. No livro A Vida nos Mundos Invisíveis, 1948, autoria do médium Antônio Borgia, 18.961.989, ditado pelo espírito Monsenhor Robert Hugo Benson, vamos destacar o seguinte parágrafo do capítulo 9, Pessoa Espiritual. Como é a aparência anatômica do espírito, perguntareis. É exatamente a mesma que a vossa da terra. Temos músculos, nervos, ossos, mas não são da terra, são puramente do espírito. Não sofremos indisposições, isso seria impossível aqui. Portanto, nossos corpos não requerem cuidados constantes para se manterem em boa saúde. Aquela é sempre perfeita, porque temos um grau de vibração tão elevado que germes causadores de doenças não podem entrar. Subnutrição, no sentido em que é conhecida na Terra, não existe aqui. Mas subnutrição espiritual, isto é, da alma, certamente existe. Será estranho pensar que um corpo espiritual possua cabelos e unhas. Como querias que fossemos? Não seríamos repugnantes sem os traços anatômicos usuais? Isto parece uma afirmação elementar, mas é às vezes necessário dar voz ao elementar. Ao que tudo indica, o médium inglês não era adepto do espiritismo. Se isso for verdade, acreditamos que sua obra tenha maior valor. Da obra Recordações da Mediunidade, 1966, autoria de Ivone do Amaral Pereira, 1900 a 1984, ressaltamos o seguinte trecho, em que ela narra um diálogo com Dr. Carlos de Canalejas. Espírito, dizia a eminente entidade, respondendo a uma daquelas personagens, que indagara. São, verdadeiramente, órgãos. Pois se referiam ao conjunto do perispírito. Órgãos, propriamente, como os do corpo físico humano não são nem poderiam ser. Não possuindo vocábulos para nos fazermos compreender melhor, convenhamos em chamar-lhes órgãos. São, porém, a forma semimaterial ideal dos mesmos órgãos humanos, como que baterias, acumuladores de vida intensa, poderosas e sensíveis ao mais alto grau que podereis compreender, forma sede de energias vibratórias incalculavelmente ricas. Essa vida, aí existente, é constituída pelas várias modificações do magnetismo ultrassensível e da eletricidade, cujos poderes totais o homem ainda não pôde abranger, ao passo que o conjunto é protegido pela camada vibratória da matéria mais rarefeita existente no planeta, a qual tudo reveste, modelando a figura humana ideal. Cada uma de tais baterias, ou órgãos, armazena uma força eletromagnética de grau ou sensibilidade diferente, ativando as funções do corpo humano. Umas dão vida e energia ao cérebro, polo de maior importância em ambos os aparelhos, perispírito e físico terreno, outras ao coração, mais outras à circulação do sangue, outras mais às funções gástricas, hepáticas, genitais, etc., etc., enquanto que tudo será como que observado, dirigido ou fiscalizado pelo sistema nervoso, cuja sede, como sabeis, é este mesmo corpo. E assim sendo, as mesmas baterias trarão como que o desenho dos órgãos que deverão acionar no corpo humano. Aqui temos a experiência pessoal da médium, em diálogo com uma entidade espiritual, que julgamos ter o devido valor. Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo P. Franco, em No Limiar do Infinito, 1977, pontua que a vida, porém, tem no mundo espiritual as suas matrizes. O mundo corporal é materialização pura e simples das construções transcendentes das esferas do espírito.
A roupagem orgânica é elaborada pelas fixações mentais e ambições morais de cada um, na imensa romagem evolutiva. A semelhança do corpo, ou melhor, semelhante ao espírito é a fisiologia orgânica, porque este, o ser, possui organização fisiológica obviamente mais complexa do que aquela que constitui a maquinaria física. No último parágrafo, temos que o espírito possui organização fisiológica bem mais complexa do que aquela do corpo físico, o que, a nosso ver, abre espaço para acreditarmos na existência de órgãos no perispírito. Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo Enfermagem Espiritual Libertadora de Temas da Vida e da Morte, 1989, esclarece. No entanto, vários benefícios defluem desse intercâmbio, no consolo e auxílio mediúnico aos desencarnados. Porque o perispírito possui os mesmos órgãos que o corpo físico. Claro e objetivo, o perispírito possui os mesmos órgãos que o corpo físico. Para nós, não há como isso ser de outra forma. E finalizando esse capítulo, informamos que no portal Vade-me com Espírita, o pesquisador Luiz Pessoa Guimarães apresenta 49 fontes diversas que fazem referência a órgão fluídico. Nessa pesquisa, citamos 14 delas, 28,6%. A alma é imortal, a reencarnação, correlação espírito-matéria, diversidade do carismas, 1, fatos espíritas, fenômenos de bilocação, história do espiritismo, no limiar do etéreo, no limiar do infinito, nosso lar, o Consolador, Raymond, Recordações da Mediunidade e Revista Espírita 1860. Descobrimos que nas narrativas de pesquisas sobre o fenômeno de materialização de espírito em que a referência expressa órgãos, em outras é fácil deduzir a existência deles, mas é algo que deixamos para tratar no próximo capítulo. Aparência do perispírito nas materializações. Em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, itens 57 e 59, respectivamente, lemos. 57. Voltemos à natureza do perispírito, porque é essencial a explicação que vamos dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, e isso resulta dos casos de aparições tangíveis, sobre os quais voltaremos a falar. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, são dotadas de calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de repente, se dissipam como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias num instrumento, prova que elas são a parte visível de um ser inteligente e invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam os sentidos, pois se verificou que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas ou acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Sua desaparição instantânea comprova, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar, alternativamente, do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. 59. Talvez alguém pergunte como pode o espírito, com auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas etc. Por que estranhar que o espírito, com auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Portanto, na materialização o espírito propriamente não cria sua aparência, mas apenas torna visível e tangível a sua forma humana, proporcionando-lhe agir como se fosse um corpo sólido semelhante ao que tinha quando encarnado. Um pouco mais à frente ainda em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 5, Manifestações Espontâneas, tópico Perguntas sobre as aparições, item 100, destacamos a questão 23. 23. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível. Condensação não é o termo. Trata-se apenas de uma comparação que pode vos ajudar a compreender o fenômeno, pois na realidade não há condensação. Pela combinação dos fluidos,
o perispírito assume uma disposição especial, sem qualquer analogia para a voz e que o torna perceptível. Como o termo condensação é às vezes utilizado, é oportuno esclarecer o que se pode entender dele. José Martins Peralva Sobrinho, 1918 a 2007, mais conhecido no meio espírita como Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade, 1956, no capítulo 42, Materialização, esclarece-nos. Uma vez que as pessoas não familiarizadas com o espiritismo costumam confundir materialização com aparição, iniciemos o presente estudo definindo, convenientemente, uma e outra coisa. Materialização é o fenômeno pelo qual os espíritos se corporificam, tornando-se visíveis a quantos estiverem no local das sessões. Não é preciso ser médium para ver o espírito materializado. Materializando-se, corporificando-se, pode o espírito ser visto, sentido e tocado. Podemos abraçá-lo, sentir-lhe o calor da temperatura, ouvir-lhe as pulsações do coração e com ele conversar naturalmente. Aparição é o fenômeno pelo qual o espírito é visto apenas por quem tiver vidência. A materialização é um fenômeno objetivo e a aparição é um fenômeno subjetivo. Há, portanto, fundamental diferença entre uma e outra. Esse esclarecimento é importante, porquanto alguns indivíduos fazem uma certa confusão entre os fenômenos de materialização e de aparição. Na obra Um Caso de Desmaterialização, 1896, o autor Alexandre Aksakov, 1832 a 1903, esclarece sobre o fenômeno da materialização, o fenômeno de materialização se produz às expensas do corpo do médium, que fornece os elementos necessários, isto é, que um certo grau de desmaterialização do médium corresponde ao começo inevitável do fenômeno de materialização do espírito. E um pouco mais à frente apresenta 3 espécies de materializações, cujas descrições resumimos. Primeira, a materialização invisível, que devemos admitir indiretamente, vendo-se movimentos de objetos que somente um órgão humano invisível podia provocar e tendo-se as sensações de contacto que se experimenta nas sessões meio obscuras, e que se atribui a uma mão, embora esta fique invisível. Segundo, o fenômeno bem conhecido da materialização visível e tangível, mas somente parcial e incompleta. Assim, a aparição das mãos deu-se desde o começo do movimento espírita. Produziu-se em plena luz, enquanto o médium se achava no meio dos assistentes. Mais tarde, nas sessões obscuras, essas mãos continuavam a ser sentidas, ao mesmo tempo em que as do médium estavam presas. Nestas condições também se obtiveram materializações parciais, cabeças, bustos, figuras mais ou menos fluídicas, porém na obscuridade. Terceira, a materialização completa, isto é, a de uma forma humana completamente visível e tangível que, para a vista comum, não diferia em nada de um corpo humano vivo. Este fenômeno é o desenvolvimento mais elevado, o non plus ultra da materialização, durante a qual o médium acha-se isolado na obscuridade e geralmente em transe, sono magnético. Esses 3 tipos de materialização corroboram, por dedução e objetivamente, a existência de órgãos pertencentes aos espíritos manifestantes. Em Do Inconsciente ao Consciente, 1919, deparamos com Gustave Gelei, fazendo esta fantástica comparação. O que quer dizer a palavra ideoplastia? Ela pode significar modelagem pela ideia da matéria viva. A noção da ideoplastia imposta pelos fatos é capital. A ideia não é mais dependência, um produto da matéria. É ao contrário a ideia que modela a matéria, lhe procura sua forma e seus atributos. Em outros termos, a matéria, a substância única, resulta, em última análise, em um dinamismo superior que a condiciona e esse dinamismo está ele mesmo sob a dependência da ideia. Ora, isso é o inverso da fisiologia materialista. Como o diz Flammarion em seu livro admirável, As Forças Naturais Desconhecidas, essas manifestações confirmam o que nós sabemos, por outro lado, que a explicação puramente mecânica da natureza é insuficiente, e que há no universo outra coisa além da pretendida matéria. Não é a matéria que rege o mundo, é um elemento dinâmico e psíquico. Sim, as materializações ideoplásticas demonstram que o ser vivo não poderia mais ser considerado como um simples complexo celular que constitui seu corpo,
não aparece mais senão como um produto ideoplástico desse dinamo-psiquismo. Assim as formações materializadas nas sessões mediúnicas se elevam do mesmo processo biológico que a geração. Elas são nem mais nem menos miraculosas, nem mais nem menos supranormais, ou se quiser, elas o são igualmente. É o mesmo milagre ideoplástico que forma, dependendo do corpo maternal, as mãos, o rosto, as vísceras, todos os tecidos, o organismo inteiro do feto ou, dependendo do corpo do médium, as mãos, o rosto ou o organismo inteiro de uma materialização. Pelo que entendemos, o perispírito, tendo todos os órgãos, tem a função de ser o molde do corpo físico, como também o é nas materializações. Interessante que Ernesto Bozano, em Pensamento e Vontade, também faz essa comparação. Na codificação espírita, não encontramos o uso do vocábulo materialização, algo que até nos surpreendeu. Allan Kardec, em várias ocasiões, faz referência a aparições dos espíritos, entre elas que se encontra aqui design de aparição tangível, que se trata exatamente do que se designa de materialização. Em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração, do item 123 destacamos. Admite-se, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por conseguinte, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações, e que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. É fácil comprovar que a materialização é um fenômeno que também ocorre com espíritos de pessoas vivas, ou seja, com os encarnados. Do artigo Teoria das Manifestações Físicas, primeiro artigo, publicado na Revista Espírita 1858, mês de maio, ressaltamos. O espírito revestido de seu envoltório semimaterial é o perispírito, tendo a forma ou aparência que tinha quando vivo. Alguns se servem mesmo dessa expressão para se designarem, dizem, minha aparência está em tal lugar. Evidentemente, estão aí os manes dos antigos. A matéria desse envoltório é bastante sutil para escapar à nossa visão em seu estado normal, mas não é, por isso, absolutamente invisível. Nós a vemos, primeiro, pelos olhos da alma, nas visões que se produzem durante os sonhos, mas não é disso que vamos nos ocupar. Pode ocorrer, nessa matéria etérea, tal modificação, o espírito, ele mesmo, pode fazê-la sofrer uma espécie de condensação, que a torna perceptível aos olhos do corpo. É o que ocorre nas aparições vaporosas. A sutileza dessa matéria lhe permite atravessar corpos sólidos, eis porque essas aparições não encontram obstáculos, e porque se esvanecem, frequentemente, através das paredes. A condensação pode chegar ao ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. É o caso das mãos que são vistas e que são tocadas, mas essa condensação é a única palavra da qual podemos nos servir para exprimir nosso pensamento, embora a expressão não seja perfeitamente exata. Essa condensação, dizíamos, ou melhor, essa solidificação da matéria etérea, não estando no seu estado normal, não é senão temporária ou acidental. Eis porque essas aparições tangíveis, num dado momento, nos escapam como uma sombra. Assim, do mesmo modo que vemos um corpo se nos apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso, segundo seu grau de condensação, de igual modo a matéria etérea do perispírito pode apresentar-se-nos no estado sólido, vaporoso visível ou vaporoso invisível. A aparição tangível é uma condensação do perispírito, se assim podemos nos expressar, tornando-o visível e até possível de oferecer uma certa resistência ao toque de um encarnado. Na Revista Espírita 1858, em junho, foi publicado o segundo artigo Teoria das Manifestações Físicas, no qual Allan Kardec dá explicações de como ocorrem as aparições tangíveis. As explicações que damos das manifestações físicas, como se disse, estão fundadas na observação e numa dedução lógica dos fatos, concluímos segundo o que vimos. Agora, como se operam, na matéria etérea, as modificações que vão torná-la perceptível e tangível. Primeiro vamos deixar que falem os espíritos a quem interrogamos sobre o assunto, a isso acrescentaremos as nossas próprias notas.
As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito de São Luís, concordam com o que outros nos disseram precedentemente. 1. Como um espírito pode aparecer com a solidez de um corpo vivo? Ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que libera do médium, apropriado para esse efeito. Esse fluido, à sua vontade, reveste a forma que deseja, mas geralmente essa forma é impalpável. 2. Qual é a natureza desse fluido? Fluido, está dito tudo. 3. Esse fluido é material. Semimaterial. 4. É esse fluido que compõe o perispírito. Sim, é a ligação do espírito à matéria. Hoje, designamos esse fluido que libera do médium de ectoplasma, mas ainda não se conseguiu decifrar a sua natureza íntima. Na Enciclopédia Espírita Online, publicada no portal Luz Espírita, temos a sua definição e origem, que assim resumimos. Ectoplasma vem dos termos gregos ectose igual por fora e plasma igual substância modelada, figura afeiçoada. É uma substância semimaterial fluídica, expelida pelos médiuns, utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, por exemplo, a materialização de espíritos e mediunidade de cura. O termo foi cunhado pelo fisiologista francês Charles Richet e publicado em 1922 no seu Tratado da Metapsíquica, pelo qual ele relata suas observações acerca de manifestações extraordinárias através de médiuns como Eusapia Palladino e Eva Carriere. Continuando a transcrição da Revista Espírita 1858. Essa teoria das manifestações físicas oferece vários pontos de contato com a que demos, mas dele difere também sob certas relações. De uma e de outra ressalta esse ponto capital que o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal dessas manifestações, e que esse agente recebe seu impulso do espírito, quer este esteja encarnado ou errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnação, esse perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, ele está livre. Ora, duas questões aqui se apresentam: a da aparição dos espíritos, e a do movimento dado aos corpos sólidos. Com relação à primeira, diremos que, no estado normal, a matéria etérea do perispírito escapa à percepção dos nossos órgãos, a alma só pode vê-la, seja em sonho, seja em sonambulismo, seja mesmo na sonolência, em uma palavra, toda vez que haja suspensão total ou parcial da atividade dos sentidos. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos intimamente ligada à matéria do corpo, mais ou menos aderente, se pode assim exprimir-se. Em certas pessoas, há como espécie de emanação desse fluido em consequência de sua organização, e aí está, propriamente falando, o que constitui os médiuns de influências físicas. Esse fluido emanado do corpo se combina, segundo leis que nos são desconhecidas, com o que forma o envoltório semimaterial do espírito estranho. Disso resulta uma modificação, uma espécie de reação molecular, que lhe muda momentaneamente as propriedades, ao ponto de torná-lo visível, e em alguns casos tangível. Esse efeito pode se produzir com ou sem o concurso da vontade do médium, é o que distingue os médiuns naturais dos médiuns facultativos. A emissão dos fluidos pode ser mais ou menos abundante, e daí os médiuns mais ou menos poderosos. Ela não é permanente, o que explica a intermitência da força. Se se tem em conta, enfim, o grau de afinidade que pode existir entre o fluido do médium e o de tal ou tal espírito, conceber-se-á que sua ação pode se exercer sobre uns e não sobre os outros. O que acabamos de dizer se aplica, evidentemente, à força mediadora concernente ao movimento dos corpos sólidos. O ectoplasma é uma substância, se assim podemos designá-lo, emanada de médiums específicos, pois se trata de uma emissão de fluidos próprios, não generalizada a todos. São, vulgarmente, designados de médiums de efeitos físicos. É importante esclarecer que, segundo nosso entendimento, temos três designações para definir uma manifestação de efeitos físicos. Primeira, aparição tangível. Segunda, materialização. E terceira, agêneres. Esta última falaremos mais à frente.
enquanto Allan Kardec preferiu usar a aparição tangível. Na atualidade, é mais usado o termo materialização. Do tópico Ensaio Teórico sobre as Aparições, do capítulo 6, Manifestações Visuais, de O Livro dos Médiuns, segunda parte, destacaremos os itens 102 e 104, dos quais transcrevemos os seguintes trechos. A. Item 102. As aparições propriamente ditas ocorrem quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo de plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa, inicialmente como uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão delineando. De outras vezes as formas se mostram claramente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se poder descrevê-las com precisão. As maneiras, o aspecto, são semelhantes ao que tinha o espírito quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob aquela que melhor nos faça reconhecê-lo, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenha nenhum defeito corpóreo, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para provar a sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme, porém, se o evocarmos como Esopo, por mais existências que tenha tido depois daquela, aparecerá feio e corcunda, com suas vestes tradicionais. Uma particularidade notável das aparições é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco, os braços e as mãos aparecem com nitidez. É por isso que quase nunca são vistos andar, mas a deslizar como sombras. Completa a aparência uma cabeleira ondulante e graciosa. Pelo menos, é assim que se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenas. O último parágrafo já o mencionamos anteriormente. B. Item 104. Quando o espírito deseja ou pode aparecer, reveste por vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão, levando o observador a crer que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, o que significa que podemos tocar, palpar e sentir, na aparição, a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo tato. Se pudéssemos atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação a aparição simplesmente visual, a dúvida já não seria possível quando conseguimos segurá-la, palpá-la, e quando ela mesma nos segura e abraça. Os casos de aparições tangíveis são os mais raros, porém, os que têm havido nestes últimos tempos, pela influência de alguns médiuns de grande poder e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os relatos históricos acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Aqui temos informações sobre os dois tipos de aparição dos espíritos. Primeiro, na forma vaporosa ou diáfana, e segundo, na tangível, no caso em que o espírito manifestante consegue condensar seu perispírito. Vejamos agora de O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6, Manifestações Visuais, o item 105, no qual argumenta Allan Kardec. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível. Isso é comum com a uma porção de fluidos que sabemos existir, mesmo que jamais os tenhamos visto. Entretanto, ele pode também, à semelhança de certos fluidos, sofrer modificações que o tornem perceptível à vista, seja por meio de uma espécie de condensação, seja devido a uma mudança na disposição de suas moléculas. Aparece-nos então sob uma forma vaporosa. A condensação pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar seu estado etéreo e invisível. Podemos entender esse processo, assimilando-o ao vapor, que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois ao estado líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Para corroborar a questão da condensação,
trazemos do tópico Origem das Ideias Espíritas Modernas, do capítulo 1 de O que é o Espiritismo, o seguinte trecho. Enfim, soube-se que eles, os espíritos, não são entes abstratos, imateriais, no sentido absoluto da palavra, possuem um invólucro, a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, que, em certos casos e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, e, desde então, ficou explicado o fenômeno das aparições e do contacto. Portanto, as aparições são, genericamente, vistas pelos médiuns videntes, porém, quando tangíveis são designadas de materializações e todos os presentes no evento as veem. Continuando a transcrição. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior, como sucede com os nossos gases. O espírito só nos aparece depois de ter imprimido ao seu perispírito as condições necessárias para torná-lo visível. Mas, para isso, não basta sua vontade, pois a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido específico do médium. Ora, essa combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visão dos espíritos. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, também não basta que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que haja entre eles uma espécie de afinidade e, talvez, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito, além de outras prováveis condições que desconhecemos. Em relação ao fluido do médium, julgamos tratar-se do ectoplasma, fundamental para as materializações e também para as aparições, caso o espírito queria se mostrar aos videntes. Na Revista Espírita 1860, mês de abril, vamos encontrar no boletim o seguinte teor do item 4. Narração de um fato de aparição tangível, tendo todas as características de um agênere, acontecido em 15 de janeiro último, no município de Brix, perto de Valognes. Esse fato foi transmitido ao Sr. Ledoyen por uma outra pessoa do seu conhecimento e que lhe certificou a exatidão. De fato, em Variedades, foi publicado o artigo Aparição Tangível, no qual lemos. No dia 14 de janeiro último, o Sr. Leconte, agricultor na comuna de Brix, arredores de Valognes, foi visitado por um indivíduo que se disse ser um de seus antigos camaradas, com o qual trabalhara no porto de Cherbourg, e cuja morte remonta a 2 anos e meio. Essa aparição tinha por fim pedir a Leconte que lhe fizesse dizer uma missa. No dia 15, a aparição se reproduziu. Leconte, menos amedrontado, reconheceu efetivamente seu antigo companheiro, mas, perturbado ainda, não soube o que responder. O mesmo ocorreu nos dias 17 e 18 de janeiro. Não foi senão no dia 19 que Leconte lhe disse: uma vez que desejas uma missa, onde queres que ela seja dita, e a ela assistirás. Eu desejo, respondeu o espírito, que a missa seja dita na capela de Saint-Sauveur, em 8 dias, e ali me encontrarei. Ele acrescentou: há muito tempo que não te via e estava distante para vir te encontrar. Dito isso, deixou-o, apertando-lhe a mão. O Sr. Leconte não faltou com a sua promessa. No dia 27 de janeiro, a missa foi dita em Saint-Sauveur, e ele viu seu antigo camarada ajoelhado nos degraus do altar, junto ao padre oficiante, mas nenhum outro que ele o percebeu, se bem que perguntara ao padre e os assistentes se não viam. Desde esse dia, o Sr. Leconte não foi mais visitado, e retomou sua tranquilidade habitual. Em nota, Allan Kardec comenta esse relato. Segundo esse relato, cuja autenticidade está garantida por uma pessoa digna de fé, não se trata de uma simples visão, mas de uma aparição tangível, uma vez que o defunto amigo do Sr. Leconte apertou-lhe a mão. A isso os incrédulos chamarão uma alucinação, mas até o presente, esperamos ainda de sua parte uma explicação clara, lógica e verdadeiramente científica dos estranhos fenômenos que eles designam com esse nome, que nos parece antes um fim de não receber senão uma solução. Quando um espírito aparece somente a uma pessoa é pelo motivo dela ser médium vidente.
Vejamos a seguinte explicação do codificador a respeito da manifestação de Apolônio de Tiana depois da morte, inserida na Revista Espírita 1862, mês de outubro. A aparição de Apolônio depois de sua morte é tratada de alucinação pela maioria de seus comentaristas, cristãos ou outros. Entretanto, a Igreja de todos os tempos admitiu essa espécie de aparições, delas cita muitos exemplos que reconhece como autênticos. O Espiritismo vem explicar o fenômeno, fundado sobre as propriedades do perispírito, envoltório ou corpo fluídico do espírito, que, por uma espécie de condensação, toma una aparência visível, e pode, como se sabe, tomar uma aparência tangível. Sem o conhecimento da lei constitutiva dos espíritos, esse fenômeno é maravilhoso. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece para dar lugar a um fenômeno natural. Verem o Livro dos Médiuns a Teoria das Manifestações Visuais, capítulo 6. Como aqui veremos, Allan Kardec, por várias vezes, explica e até mesmo exemplificando, a manifestação tangível de espíritos, fenômeno, que, posteriormente, passou a ser designado de materialização. Trataremos apenas das materializações de desencarnados. Pelos relatos de pesquisadores, entre eles, por exemplo, Sir William Crookes, 18.321.919, Gabriel Delany, James Arthur Findlay, Charles Richet, 1850-1935, e Arthur Conan Doyle, 1859 a 1930, que temos notícias que os espíritos manifestantes chegaram ao ponto de estabelecer se expressaram nas mensagens e nos diálogos com os presentes na reunião por meio da voz. Esse fato que nos leva a concluir que, na pior das hipóteses, eles possuem os órgãos do aparelho fonador, caso contrário não conseguiram produzir som algum. Em Do Sistema Nervoso à Mediunidade, 1996, o Dr. Ari Lex esclarece que, nas materializações, é ainda a vontade, a força do pensamento do desencarnado que manipulam o ectoplasma e o incorpora a seu perispírito. Dentro desse molde fluídico, os fluidos se tornam mais densos e, por isso, visíveis aos olhos humanos. A matéria toma a forma física desse espírito, quando foi um ser encarnado na Terra. A condensação é tão grande que a materialização pode ser fotografada e palpada. Para ilustração, vejamos estas duas fotografias com materializações de espíritos, com as quais temos a prova de como eles se apresentam nas materializações. Nas fotos, vemos que os espíritos Katia King e Silver Belly se materializaram com nariz, boca, olhos, ouvidos, etc. Portanto, estamos diante de um corpo humano, ainda que formado de matéria fluídica. De Da Alma Humana, 1950, do autor Antônio J. Freire, transcrevemos do capítulo 12, do Duplo Humano, Bilocação, Teleplosia, Dr. Th. Brett, o seguinte trecho. Assim como o perispírito modela e orienta a plasticidade embrionária de todos os seres, dando-lhe a personalidade típica, características para cada corpo físico, assim também é o perispírito que reconstitui e modela todos os traços fisionômicos, dando todo o relevo individual aos duplos nos fenômenos de desdobramento, bilocação ou bicorporeidade, registrados profundamente nos anais espíritas, metapsíquicos e hipermagnéticos, conforme fotografias publicadas. E ainda pelo mesmo mecanismo que o perispírito imprime todo o cunho da individualidade inconfundível aos desencarnados, quer entre-se no astral, quer nas suas aparições aos encarnados, expressas nas materializações ectoplásmicas. As materializações, hoje tão vulgarizadas experimentalmente, nos países cultos, mas tão velhas como o mundo ocupando interessantes capítulos na história profana, são modeladas pelo perispírito, que no seu dinamismo íntimo lhes imprime toda a plasticidade, corporizando-as, individualizando-as num tipo único, definido, inconfundível, de pessoa para pessoa, de ser para ser. O desencarnado vai absorver o ectoplasma, matéria-prima da materialização, ao médium, aos circunstantes, mesmo ao meio ambiente em certas circunstâncias, mesmo ao meio ambiente em certas circunstâncias, até a reprodução fiel, mais ou menos completa, mas sempre de uma semelhança fisionômica flagrante e terrestre, para assim melhor comprovar a sua identidade.
Nas materializações, como sempre o entendemos, os espíritos manifestantes não criam um duplo à sua semelhança, apenas tornam tangível e visível o seu perispírito, utilizando-se, para isso, do ectoplasma. Portanto, na realidade, o que se vê são os seus respectivos perispíritos, sobre os quais condensam o ectoplasma, se assim podemos dizer, fato que os tornam visíveis a qualquer pessoa presente no ambiente. É por demais óbvio que ao tornar tangível um corpo espiritual, ou seja, o perispírito através da condensação do ectoplasma, e esse se apresentando com a aparência de um vivo, com tronco, braços, pernas, os ouvidos, boca, nariz, etc., só faz sentido caso o corpo fluídico os possuir. Ora, até onde sabemos todos são órgãos externos, e aí cabe a inevitável pergunta: por que razão não teriam os que são internos, se também servem de molde ao corpo físico? Nos próximos tópicos, desenvolveremos mais um pouco essa funcionalidade do perispírito que dá aparência humana aos espíritos desencarnados, pois isso é fator que menos importa. A. Manifestação de espíritos com o corpo inteiro. Se, como temos em informações confiáveis, nas manifestações de espíritos com materialização eles se apresentaram com rosto, braços, pernas, etc., isso não se deve ao fato deles terem todos os órgãos humanos no perispírito. Veremos a seguir algumas obras contendo relatos de vários pesquisadores. Em Fatos Espíritas, 1874, o físico e químico britânico Sir William Crookes registra sua pesquisa com a médium Florence Cook, 1856 a 1904. Durante os anos de 1870 a 1873, através da qual se manifestou o espírito Katia King, cuja foto já mostramos. Do capítulo intitulado Última Aparição de Katia King, sua fotografia com auxílio da luz elétrica, destacaremos o seguinte trecho, no qual o pesquisador faz um detalhado relatório. Quando os dois esboços foram postos um sobre o outro, as minhas duas fotografias coincidiram perfeitamente quanto ao porte, etc. Mas Katia é maior meia cabeça do que a senhorita Cook e perto dela parece uma mulher gorda. Em muitas provas, o tamanho do seu rosto e a estatura do seu corpo diferem essencialmente da médium e as fotografias fazem ver vários outros pontos de dessemelhança. Tenho a mais absoluta certeza de que a senhorita Cook e Katia são duas individualidades distintas, pelo menos no que diz respeito aos seus corpos. Vários pequenos sinais, que se acham no rosto da senhorita Cook, não existem no de Katia. A cabeleira da senhorita Cook é de um castanho tão forte que parece quase preto, um cacho da cabeleira de Katia, que tenho visto que ela me permitira cortar de suas tranças luxuriantes, depois de ter seguido com os meus próprios dedos até o alto da sua cabeça e de haver convencido de que ali nascera, é de um rico castanho dourado. Uma noite, contei as pulsações de Katia. O pulso batia regularmente 75, enquanto o da senhorita Cook, poucos instantes depois atingia 90, seu número habitual. Auscultando o peito de Katia, eu ouvi um coração bater no interior e as suas pulsações eram ainda mais regulares que as do coração da senhorita Cook, quando, depois da sessão, ela me permitia igual verificação. Examinados da mesma forma, os pulmões de Katia mostraram-se mais sons que os da médium, pois, no momento em que fiz experiência, a senhorita Cook seguia tratamento médico por motivo de grave bronquite. Não acreditamos que William Crookes, cientista de primeira linha, tenha se enganado, observando órgãos e contando as pulsações, auscultando o coração bater e examinando os pulmões que não existiam. Ora, tudo isso nos leva a crer que tendo o perispírito todos os órgãos do corpo humano, é possível um espírito condensar o ectoplasma para, numa sessão de materialização, torná-los visíveis, conforme já deixamos bem claro. Aos depreciadores gratuitos das experiências de William Crookes, apresentamos o seguinte trecho da obra A Grande Esperança, de autoria de Charles Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia 1913, criador da metapsíquica, a qual sucedeu à parapsicologia, no qual ele diz: em primeiro lugar falarei dos sábios. É facílimo dizer que se enganaram e que foram enganados. É uma objeção que está à altura do primeiro sabichão que aparece. Quando o grande William Crookes relata ter visto,
Em seu laboratório, Katia King, fantasma capaz de se mover, de respirar ao lado de sua médium, Florence Cook, o dito sabichão, pode erguer os ombros e dizer: é impossível. O bom senso faz afirmar que Crocus foi vítima de uma ilusão. Crocus é um imbecil. Mas esse pobre sabichão não descobriu nem a matéria radiante, nem o tálio, nem as ampolas que transmitem a luz elétrica. E assim, minha escolha está feita. Se o sabichão disser que Crocus é um farsante ou um louco, serei eu quem sacudirá os ombros. E pouco importa que, rebocados pelo sabichão, uma multidão de jornalistas, que nada viram, nem nada aprofundaram, nem nada estudaram, diga que a opinião de Crocus de nada vale. Não me admirarei se Crocus ainda estivesse só. Mas não. Há uma nobre pleiade de sábios, grandes sábios, que presenciaram esses fenômenos extraordinários. Em lugar de fazer essa simples suposição que eles presenciaram do inabitual, poderei considerá-los cretinos ou mentirosos. A defesa que Charles Richet faz do sábio britânico tem sua razão de ser, já que ele fala por experiência própria, pois também examinou o fantasma de Biemboa, conforme informação do jornalista José Herculano Pires, em relação espírito-corpo. Richet verificou em Argel, com a médium Marta Beraúde, que era possível examinar o fantasma parcial do espírito de Biemboa, apenas meio corpo, da cintura para cima, como se fosse uma pessoa viva. Tomou a pulsação dos pulsos, o ritmo do coração e a respiração normal do paciente, obtendo mesmo a precipitação produzida num tubo com água de barita. Um pouco à frente citaremos a obra Os Fenômenos de Materialização da Vila Carmen, de Charles Richet, no qual narra a manifestação do espírito Biemboa. Em História do Espiritismo, 1926, o autor Arthur Conan Doyle apresenta estes dois fatos curiosos ocorridos em 1874, quando das materializações de espíritos através da mediunidade dos irmãos Edi, Horatio e William. Madame Blavatsky, então uma criatura desconhecida em New York, tinha vindo observar as coisas. Naquela época ainda não havia ela desenvolvido a linha teosófica do seu pensamento e era uma espiritualista ardorosa. O coronel Alcott e ela se encontravam pela primeira vez na casa da fazenda de Vermont, onde começou uma amizade que produziria no futuro estranhos desenvolvimentos. Em sua homenagem, ao que parece, apareceu um séquito de imagens russas, mantendo com ela uma conversação nessa língua. A principal figura, entretanto, era um chefe índio, chamado Santum, e uma índia de nome Otto, que se materializaram tão completamente e tantas vezes que a assistência seria desculpada por esquecer que estava tratando com espíritos. Tão grande foi o contato, que Alcott mediu Otto numa escala pintada ao lado da porta da cabine. Tinha 1,60 m. Certa vez expôs o seio e pediu a uma senhora presente que observasse as batidas do coração. Otto era leviana, gostava de dançar, de cantar, de fumar e exibir sua rica cabeleira negra aos assistentes. Santum, por outro lado, era um guerreiro taciturno, de 1,90 m. O médium tinha apenas 1,75 m. Alguns dos espíritos de Edi falavam, outros não, e a fluência variava muito. Isto concordava com a experiência do autor em sessões semelhantes. Parece que a alma que volta tem muito que aprender quando maneja esse simulacro de si própria e que aqui, como alhures, a prática vale muito. Ao falar, essas figuras movem os lábios exatamente como faziam em vida. Também foi mostrado que a sua respiração em água de cal produz a reação característica de dióxido de carbono. Detalhes do caso da Índia Otto: se ouviu batidas do seu coração, ela gostava cantar e de fumar. Consequentemente, esse espírito além de um coração também possuía pulmão, o mesmo acontecendo em relação a Santum, já que se comprovou que ele respirava. Na obra Bases Científicas do Espiritismo, 1880, Epes Sargent, 1813 a 1880, destacado norte-americano pesquisador da fenomenologia espírita, esclarece. Muitas vezes se tem perguntado, como podem os espíritos realmente improvisar corpos que possuam todos os constitutivos químicos e todas as partes orgânicas pertencentes às formas corporais que ocuparam durante a sua vida rudimentar na Terra? Essa é, certamente, uma questão que ainda não pode ser respondida.
Há boas razões para crer-se que os espíritos economizam seus esforços e não dão mais do que é necessário ao fim que têm em vista. Se podem sugerir a identidade pela apresentação de uma simples mão, conhecida por alguma particularidade que tiver a mão do seu corpo terreno a um parente ou amigo, eles se limitam a essa manifestação. Algumas vezes somente é apresentada a parte facial de uma cabeça, ao passo que a porção inferior da figura é apagada ou amorfa. O Dr. J. M. Goli, ilustrado médico, outrora chefe do bem conhecido estabelecimento hidroterápico de Great Malvern, usou da sua calma habitual na investigação filosófica dos nossos fenômenos, e em uma de suas cartas, a mim dirigida a 20 de julho de 1874, a respeito das experiências de Florence Cook, diz que o poder das manifestações, que com o uso tem crescido, ficou curiosamente demonstrado pelo fato de, durante algum tempo, somente se apresentar uma face, às vezes sem cabelos, sem a parte posterior do crânio, em outras com braços e mãos, mas sem as outras partes da figura, simplesmente uma máscara, com a faculdade, porém, de mover os olhos e a boca. Gradualmente a forma se foi apresentando completa, depois de talvez uns 5 meses de sessões, por uma ou 2 vezes em uma semana. Depois, foi se formando cada vez mais rapidamente, e mostrou-se com cabelos, vestidos, face corada, como nós desejávamos. Embora não se tenha resposta de como acontece do espírito se manifestar com todas as partes orgânicas pertencentes às formas corporais, pois ainda não se sabe a causa disso, é a conclusão que o autor chegou. Em Os Fenômenos de Materialização da Vila Carmen, 1906, autoria de Charles Richet, conseguimos precisar que isso ocorreu durante reuniões, em agosto de 1905. Vejamos, por oportuno, no capítulo 1, sobre alguns ditos fenômenos de materialização, este trecho. Estabelecerei, a princípio, que esse personagem não é nenhuma imagem refletida em um espelho, nem um boneco, nem um manequim. De fato, ele possui todos os atributos da vida. Eu vi sair do gabinete, andar, ir e vir no cômodo. Ouvi o barulho de seus passos, sua respiração e sua voz. Toquei sua mão várias vezes. Essa mão era articulada, quente, móvel. Pude, através do pano que cobria essa mão, sentir o pulso, os ossos do carpo e do metacarpo que se dobravam sob a pressão de meu aperto de mão. Charles Richet afirma que tudo quanto viu, em relação à mão, foi real e palpável, porém, muitos que nada viram e nem testemunharam vêm-nos dizem não existir tal órgão no perispírito. Nesta imagem ossos da mão, pode-se bem distinguir os ossos citados por Charles Richet. Se Camille Flammarion estiver certo quando disse que um único fato bem observado, mesmo que contradiga toda a ciência, tem mais valor do que todas as hipóteses. Temos aqui 2 provas de que o perispírito tem órgãos. Ou é pura extrapolação de nossa parte. Em A Alma é Imortal, 1897, Gabriel Bellamy, explica que esta observação afirma que também o espírito dispõe de um órgão para produzir sons articulados e de uma força para acioná-lo. Veremos, dentro em pouco, que no perispírito não existe apenas a laringe, mas todos os órgãos do corpo material. O que, acima de tudo, nos importava assinalar é a notável uniformidade que se observa na maneira de agir dos fantasmas, quer se trate de um desdobramento, quer da materialização temporária de um habitante do espaço. Interessante é que se o espírito, na situação de fantasma encarnado ou desencarnado, tem, como dito, órgão para produzir sons articulados e também dispõe de uma força para acioná-lo, presume-se, por lógica, que essa venha do pulmão, que também faz parte do aparelho fonador, ou estamos enganados? Vemos, finalmente, nas experiências de Crookas, que o espírito materializado é, por completo, um ser que vive temporariamente, como se houvesse nascido na terra. Bate-lhe o coração, funcionam-lhe os pulmões, ele vai e vem, conversa, dá uma mecha de cabelos existentes na própria cabeça. Seu perispírito tem, pois, em si tudo o que é necessário à criação de todos esses órgãos, com a força e a matéria que aure do médium. É o desdobramento completo do fenômeno, que vimos apenas esboçado nas aparições falantes. Assim, ao se referir às materializações de Katia King,
que se apresentou a William Crookes tal qual um ser vivo, conclui Gabriel Delany que o espírito tem todos os órgãos do corpo físico. A respeito das materializações, Gabriel Delany, em O Espiritismo perante a Ciência, disse mais ainda. O invólucro fluídico que reproduz, geralmente, a aparência física que o espírito tinha em sua última encarnação, possui todos os órgãos do homem, de sorte que, diminuindo o movimento molecular radiante desse invólucro, ele aparece, a princípio, sob um aspecto vaporoso, como no caso da inspetora de Riga. Depois o fluido vital do médium se vai acumulando no corpo fluídico, e lhe comunica, momentaneamente, uma vida fictícia, que é tanto mais intensa quando maior quantidade de fluido despende o médium. É esta a razão por que os médiums de materialização ficam mergulhados em catalepsia. Esse fluido vital, aqui mencionado, nada mais é que o ectoplasma que sai do médium para dar vida ao espírito manifestante. Nos relatos dos pesquisadores, vimos que até mesmo os batimentos do coração em espíritos materializados foram ouvidos e também constatados por exame através do pulso. A nossa percepção é a de que, a pensar desse órgão ser fluido, ele possui um movimento de pulsação justamente para o transferir ao correspondente órgão físico. Provavelmente que todos os órgãos que o perispírito tem e que têm relação direta com os do corpo físico possuem as funções próprias de cada um exatamente para transferi-las ao que se formarão no embrião. Na obra A Ciência do Espírito, 1985, do autor Henrique Rodrigues, encontramos algo que, possivelmente, venha corroborar a nossa hipótese. Mas, o Clive Baxter também deu uma boa colaboração com o seu polígrafo, aquele mesmo que usou para provar a sensibilidade emotiva e intelectiva dos vegetais. É que um dia, conforme relato da revista inglesa Enlight, de circulação mundial, ele colocou os eletrodos num ovo, devidamente germinado, e diz o relato. O ovo poligrafado mostrou pulsações que coincidiam exatamente com a pulsação do coração de um pintainho em estado embrionário. Mas examinado ao microscópio o conteúdo do ovo não mostrou evidência de começo de uma estrutura circulatória física que pudesse ocasionar as pulsações. Se através do polígrafo foram constatadas pulsações sem que houvesse no ovo uma estrutura circulatória que justificasse as pulsações, então, por lógica, essas têm origem no órgão perispirítico. Diante disso, não vemos ser impróprio que isso seja aplicado, ou seja, órgãos no perispírito, aos seres humanos. Em Prodígios da Biopsíquica obtidos como o médium Mirabelli, 1937, de autoria do escritor Eurico de Gois, 1878 a 1938, foi advogado e político, temos o registro de uma materialização do espírito Francisco de Assis, ocorrida em janeiro de 1933. O Diário Vanguarda, do Rio, publicou, em 7 de fevereiro de 1933, um artigo dando notícia dessa materialização acontecida em 30 de janeiro, na cidade de São Paulo, pelo médium de efeitos físicos Carlos Mirabelli, 1889 a 1951, conforme depoimento de Dona Adelina Lago, dama da melhor sociedade de Nicterói. Na ortografia da época, eis o relato. Uma sessão em casa de Mirabelli. A esta sessão, compareceram, além do médium e de mim, duas pessoas mais, uma senhora de nome Edmé e o senhor Miguel Carlo, amigo íntimo de Mirabelli. A sua casa não diferia em nada das outras, é simples e modesta. Ele acendeu todas as luzes e nós ficamos em um ambiente de bastante claridade. Conversamos um pouco. A certa altura da conversa, houve um silêncio. O médium tomou uma atitude de concentração, olhando o retrato do seu progenitor, o senhor Luigi Mirabelli, e falou em italiano, várias vezes. Vem. Vem. Eu vi formar-se a pouca distância assim como uma névoa que se ia adensando. Isso por 2 vezes. Mas não chegou a tomar nenhuma forma. Mirabelli levantou-se. Vamos até a sala, convidou-nos. E saímos todos. Ao chegar à sala, fortemente iluminada também por lâmpadas elétricas, eu vi entre mim e o corredor, quase aos meus pés, estender-se uma mancha branca como de uma luz, sem radiação, mas muito branca. Rapidamente, aquela mancha foi se elevando e condensando, como se fosse de neve.
Através dele eu vi as coisas do outro lado. E foi tomando formas, a forma de um vulto humano de pé. E foi se adensando, até desenharem-se todos os contornos. Estava em minha frente a figura de um homem, uma figura que eu tenho visto muitas vezes em quadros bentos e em imagens de santuário, como sendo de São Francisco de Assis. Ele me olhava, e eu via de perto, como estou vendo aqui ao Senhor,